E aí, tudo bem com você? Estamos aqui de volta para continuar comentando a Lei 13.165 de 2015 e as suas inovações em relação ao ordenamento jurídico eleitoral. Como é de seu conhecimento, essa lei trouxe várias modificações. E uma dessas modificações, ela é aparentemente simples, mas com certeza vai ser muito cobrada nos próximos concursos, principalmente da Justiça Eleitoral, para os cargos de técnico e analista judiciário. E é justamente essa modificação que nós vamos conhecer a partir de agora. Mas antes disso, lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube para que você possa continuar tendo acesso a essas atualizações automaticamente, tá? Todas as terças e quintas nós estamos postando aqui os vídeos com comentários à Lei 13.165. Vamos dar uma olhadinha no slide? Vamos lá. Olha só. O artigo 20, contexto anterior à Lei 13.165, ele foi alterado. Na verdade, nós não tivemos alterações muito expressivas, não. Foram alterações até relativamente simples. Quer ver? Olha só. O que diz atualmente o artigo 20 da Lei 9.504/97, já alterado pela Lei 13.165? Diz o seguinte: o candidato a cargo eletivo fará diretamente ou por intermédio da pessoa por ele designada a administração financeira de sua campanha, usando recursos repassados pelo partido, inclusive os relativos à cota do fundo partidário, pode utilizar recursos próprios ou doações de pessoas físicas, na forma estabelecida nesta lei. Então, se você for analisar aqui ó, o quadro ao lado, você vai perceber que aqui também estava escrito jurídicas, né? Então, hoje, não há mais essa possibilidade de doações efetuadas por pessoas jurídicas a candidatos que estejam disputando cargos eletivos. E veja, essa alteração legislativa foi consequência de uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4650. Então essa ADI 4650, ela foi julgada em 16 de setembro de 2015 e por meio desse julgamento o Supremo Tribunal Federal passou a entender que seria vedada a doação de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais, porque isso poderia desequilibrar o pleito eleitoral. Isso poderia violar a lisura do certame eleitoral, já que, posteriormente, essas empresas, pessoas jurídicas que haviam feito doações, poderiam exigir uma contrapartida. E essa contrapartida poderia vir de várias formas, que eu não vou nem citar aqui quais são elas. Então, por isso, o Supremo Tribunal Federal chegou ao entendimento de que as doações realizadas por pessoas jurídicas a candidatos que estejam disputando cargos eletivos são inconstitucionais. E aí, nesse esteiro, nesse ritmo, veio a Lei 13.165 e alterou o seu texto, vedando, proibindo doações realizadas por pessoas jurídicas. Agora, pessoas físicas podem continuar doando para candidatos que estão disputando cargos eletivos? Podem, não há problema. As pessoas físicas podem continuar doando. E aí, o detalhe é o seguinte, existe um limite, um teto para a doação. Qual é o valor máximo que uma pessoa física pode doar para um candidato que esteja disputando um cargo eletivo? Ela pode doar, no máximo, 10% da remuneração bruta que auferiu no ano anterior. Então, se no ano de 2015 eu recebo, por exemplo, 10 mil reais mensais, então 10 vezes 12, 12 mil reais. Então, se eu recebi 10 vezes 12, 120 mil reais. Então, se eu recebi 120 mil reais no prazo de um ano, isso quer dizer que eu posso doar para uma campanha eleitoral até 10% disso. Seria equivalente a 12 mil reais. Não tem problema, tá? Então, esse tipo de doação por pessoa física é permitido. E lembrando ainda que o artigo 20 da Lei 9.504, já alterado pela Lei 13.165, deixa bem claro o seguinte:
A prestação de contas do candidato poderá ser feita pelo próprio candidato ou por uma pessoa que ele designar. Por exemplo, às vezes ele pode designar um contador, um especialista, para fazer a sua prestação de contas e entregar perante a Justiça Eleitoral. Só que o fato de ele ter designado um terceiro, um contador, por exemplo, para fazer a sua prestação de contas perante a Justiça Eleitoral, não o exime de qualquer responsabilidade. Então, o candidato continua sendo responsabilizado solidariamente pela sua prestação de contas perante a Justiça Eleitoral. E nós bem sabemos o seguinte: se o candidato ele tem as suas contas desaprovadas pela Justiça Eleitoral, isso não o impede de continuar disputando uma eleição no futuro. Isso não o torna inelegível. Só em um caso ele se tornará inelegível para a disputa de um próximo pleito eleitoral. Qual caso é esse? É o caso do candidato que disputou a eleição e não prestou contas. Ele disputou a eleição, passou o prazo de prestação de contas, ele simplesmente não apresentou as suas contas de campanha perante a Justiça Eleitoral. Então, nesse caso, esse candidato, essa pessoa, ficará inelegível enquanto não prestar contas perante a Justiça Eleitoral. Então, vamos supor que ele preste contas 2 anos depois da campanha que ele disputou. Então, isso quer dizer que, na melhor das hipóteses, vai ficar inelegível por 4 anos, que é o prazo do mandato que ele estava disputando. Agora, se já se passaram 10 anos e ele ainda não prestou contas, isso quer dizer que ele ainda continua inelegível. Enquanto não prestar contas, será considerado inelegível. Tá certo? Então é isso aí. Em breve estaremos de volta para continuar os nossos comentários à Lei 13.165. Bons estudos para você e até a próxima. Valeu pela grande audiência. Até mais.